No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Olá, meus amigos e amigas ouvintes. Muito bom dia. Este é o programa Animais, Nossos Irmãos, que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. Não consegue ouvir quando vai ao ar? Tudo bem, você pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios estão disponíveis. No programa de hoje, contarei mais uma história de Chico Xavier, responderei uma pergunta crítica sobre as colônias espirituais de animais, ainda falarei de uma suposta doação milionária para criar um santuário, além de curiosidades, uma notícia lamentável que deu o que falar na mídia e o amor incondicional pelos animais sendo aflorado. Você tem alguma dúvida sobre o tema espiritualidade de animais? Eu gostaria muito de conhecer e ajudar com suas dúvidas. Envie perguntas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com, tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Guga, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais, Nossos Irmãos. Chico Xavier era um contador de histórias. Ele passava muitas das suas horas vagas conversando com seus amigos, que se reuniam, ansiosos em ouvir as sábias palavras do nosso médium mais querido. Chico tinha muitos animais e certa vez contou que um filhote de rolim havia caído em seu quintal e, sem ainda conseguir voar com a destreza de um pássaro adulto, ficou lá no chão sem saber a direção que tomar. A mamãe rolinha, nervosa, pois que sabia haver gatos no quintal, se movia inquieta em um galho perto. Nisso, um dos gatos de Chico, um amarelo, dos menos domesticados que ele tinha, foi se aproximando, abaixado e lentamente, naquela atitude de caça, pronto a atacar o pequeno filhote. Chico percebeu e se aproximou, falando em tom autoritário. Alto lá, o senhor não vai fazer nada disso. O gato olhou e Chico seguiu falando. Está passando fome aqui em casa? Se não está, não tem motivos para matar. Não lhe falta nada aqui. Chico falava com firmeza e o gato miou se afastando, desistindo da intenção de matar. A mamãe rolinha desceu e ao lado do filhote o incentivou a voar, pousando em uma árvore perto dali. Chico terminou a história dizendo que os próprios animais revelam a índole que um dia terão ao adentrar a humanidade. E eu quero completar essa história dizendo que sim, os humanos terão essa índole, mas não é para já. Sabemos que a maioria de nós, mesmo sem caçar, ainda somos coniventes com os caçadores, não rejeitando o animal quando este já perdeu todas as suas belas características, restando apenas carcaças temperadas que muitos chamam de comida. O ouvinte quer saber. A pergunta veio da amiga Silvia, que quer saber: não é estranho, em alguns livros que falam sobre o mundo espiritual dos animais, haver relatos de seres trevosos tentando invadir o local, sequestrando animais? Eu penso que não é dessa forma, que o mundo espiritual é diferente do nosso. Se for igual, qual a motivação para evoluir pelo sofrimento na Terra, se no final vamos voltar para um local que nada difere da Terra?
Olá, amigo ouvinte. Sua pergunta denota que leu pouco, pois que falar sobre os animais na outra dimensão é muito mais complexo do que alguns poucos livros revelam. Mas vamos à sua resposta. As colônias especializadas em animais, ou como a amiga chama, o mundo espiritual dos animais, é mais próximo da Terra do que as colônias dos humanos, pois que assim fica mais fácil inseri-los em novos corpos. E essa proximidade com a Terra acontece simplesmente porque a evolução não dá saltos. Já ouviu isso, não ouviu? Não teria como colocar os animais da Terra em colônias de quinta ou sexta dimensão, pois que eles ainda são da terceira. Mesmo desencarnados, a maioria deles interage apenas com a terceira. Sendo assim, seus umbrais ficam mais próximos da crosta terrestre que os das colônias espirituais humanas, também fica mais próximo das colônias de animais. E assim também é mais fácil a tentativa de sequestros. E aqui eu friso as tentativas, pois que o número de animais retirados de dentro dessas colônias é quase zero. Pode acontecer? Claro que sim. Mas os ataques e sequestros acontecem mais nos matadouros que nas colônias, pois é nesses locais onde a concentração de vampiros é maior e os animais mortos em grandíssimas quantidades. Mas depois que eles são desligados e levados, entrar em uma colônia para o sequestro deles é muito improvável, já que essas colônias são protegidas por cercas e barreiras energéticas, além de sentinelas atentos a qualquer movimento suspeito. Onde, aqui na Terra, que você, minha amiga, vê os animais sendo tão cuidados? Não há o que comparar, não há nem o que se discutir, pois que além de eles não serem mortos para o consumo do lado de lá, ainda são amados e respeitados. Volto a perguntar, onde, aqui na Terra, podemos dizer que isso acontece? E a motivação para evoluir, que a amiga também questiona, é simplesmente para entender como as coisas são, como estamos no lugar certo e na hora certa, como não vamos virar anjos apenas por morrer, que os mundos próximos da Terra, a quarta dimensão, muito pouco difere da terceira, essa em que estamos no momento. Achar que o mundo espiritual para o qual vai a maioria de nós é local de anjos chega a ser prepotente, pois que muito pouco muda sim, mas a culpa é unicamente nossa, pois que somos nós que determinamos o local para onde vamos, nós que orquestramos a nossa evolução. E se para os humanos que já vibram a quarta, alguns até mesmo a quinta dimensão, os mundos além da vida física mudam pouco, imagina os animais que estão na terceira. Evolua para ir para a quinta, e quando isso acontecer, essas dúvidas deixarão de existir, pois que evolução implica conhecimento e a compreensão deles, pois que enquanto estivermos lendo e não compreendendo ou nos revoltando, é sinal que ainda estamos longe da evolução que pensamos ter. Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Foi notícia! Foi notícia! A revoltante notícia que causou alvoroço em redes sociais foi a do cavalo que teve as patas amputadas. Aconteceu em Bananal, aqui no estado de São Paulo. Segundo apurado, o cavalo teria caído de exaustão após uma longa cavalgada e, em seguida, teria tido suas pernas decepadas com um facão pelo seu tutor, que estava alcoolizado no momento. O crime causou revolta e o cavalo, segundo investigações recentes, estava vivo quando sofreu a mutilação. Em entrevista, o tutor e agressor alega estar arrependido e com medo, pois que vem sofrendo ameaças de morte. Ninguém quer esse tipo de popularidade e o agressor passou de um anônimo para um criminoso frio, que mesmo estando sob a influência do álcool e se mostrando arrependido depois,
Terá seus 15 minutos de fama por alguns meses, até que os ânimos se esfriem e novo e chocante crime volte a acontecer. O caso Sansão, o cachorro que foi amarrado e teve suas patas também decepadas, foi outro caso que gerou tanta repercussão que virou lei. Infelizmente, precisamos desses casos extremos para que algo seja feito. Minha opinião pessoal sobre o assunto é que enquanto for comum desmembrar animais para o consumo, será normal esses casos lamentáveis, tanto em animais quanto em pessoas. Afinal, a violência está dentro do prato de toda a família, e a normalidade disso tira nosso senso crítico. Passamos a ver a morte como algo corriqueiro, pois a maioria se alimenta dela. O repúdio ao sangue é atributo da evolução moral, e nossa humanidade ainda está longe de adquirir a mansuetude necessária para não fazer distinção entre o sangue de um animal e de um humano. Enquanto usarmos de argumento de que na natureza é assim, que os animais também comem carnes, seguiremos nos rebaixando moralmente e agindo feitos selvagens. Foi notícia! Foi notícia! O ouvinte quer saber. A pergunta veio de um ouvinte que nos diz: eu vivo sozinha e tenho 12 cães que recolhi de rua. Algumas pessoas de minha família dizem que eu vou para o inferno, que amar cachorro do jeito que eu amo é coisa do inimigo, que eu devo ter uma família, adotar uma criança. O que você me diz? Para Deus é errado cuidar de animais de rua? Olá, querido ouvinte, obrigada pela pergunta e não dê ouvidos a essas pessoas. Já me disseram também que Deus me puniria e se eu tivesse filho um dia, ele nasceria com cara de cachorro. As pessoas não entendem esse sentimento. Amar animais é atitude nobre, desprendida, pois que não esperamos nada em troca, simplesmente nos doamos para eles. Para Deus é apenas o sentimento no bem que importa. E se o seu está direcionado aos cães, que seja. Não deixe de cuidar de quem precisa de você por causa de familiares ignorantes, que não sabem o que dizem. E se lhe disserem que vai para o inferno, pergunte se haverá cães por lá, pois que irá onde os cães estiverem. Certa vez me disseram que os animais não iam para o céu, e eu respondi, então também não quero ir. Infelizmente, esses comentários que você ouve são desprovidos de amor. E sem amor, sabemos não haver caminho. Siga seu coração e não se abata por palavras de quem desconhece Deus. Nosso Pai Celestial é por amor, e para Ele a vida de uma formiga, de um cão ou de um humano possuem o mesmo valor. Afinal, são seus filhos, suas criações. Deus te abençoe por cuidar de cães de rua. Obrigada pela pergunta e continue perguntando. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. E complementando a pergunta da amiga ouvinte, quero falar um pouco sobre o amor pelos animais e como isso muda a nossa vida. Todos nós temos um momento para começar a amar animais. Aquele amor que muda a nossa percepção do mundo e que nos motiva a tomar atitudes. Começaremos com os de companhia, cães, gatos, pássaros, mas o natural é estender esse amor a todos os seres. Podemos nascer em um lar que facilite esse contato, mas podemos aprender mais tarde, quando deixarmos o ambiente familiar e passarmos a viver outras experiências. E são necessárias muitas vidas para que aprendamos a amar os animais na plenitude, para que estendamos esse amor a todos os animais e não apenas os de estimação. Eu gostaria de contar como aconteceu comigo, como foi quando chegou esse momento. Fui criada em um lar muito pobre, honesto, mas de pouquíssimos recursos, e meus pais foram pessoas ignorantes e simples. Ninguém me ensinou desde cedo, como eu faço com meus filhos, a amar os animais.
respeitando-os como seres vivos e partes da criação. Minha mãezinha, nessa existência, foi uma mulher doente e perturbada. E sempre me questiono como ela conseguiu a grandeza de criar 6 filhos honestos e sadios, com parcos recursos financeiros e limitado equilíbrio espiritual. Com tristeza, me lembro dos cães e gatos que ela friamente matava, fosse por envenenamento ou de forma que não convém descrever. Natural que eu tenha aprendido a amar os animais apenas na adolescência. Eu tinha por volta de 17 anos e aconteceu em uma manhã qualquer, onde rotineiramente eu saía de casa para o trabalho. Nesse dia em especial, fui seguida por um cachorro de rua, magro e aparentando ter a pata dianteira quebrada. Ele me seguia mancando a poucos passos e começou a me causar uma sensação de tristeza tão grande que me vi chorando. De repente, foi como se eu me apercebesse de um mundo que eu nunca havia notado. Foi como se eu acordasse. A empatia que senti por ele foi tão grande que eu queria saber se aquele animal teria o que comer, se estaria com dor, o que eu poderia fazer para ajudá-lo. Infelizmente, há mais de 30 anos, a medicina veterinária não era tão comum e nem havia uma clínica na minha cidade. O que eu fiz? Orei, orei e orei. Todos os dias ele estava lá na esquina me esperando. E eu já conversava com ele e ele me respondia abanando seu rabinho triste. Ele me seguia até a porta da loja onde eu trabalhava e ficava lá até eu dar um pedaço de pão. Depois ia embora. Durante vários dias ele me acompanhou e durante todo esse tempo eu orei por ele. Um dia percebi que sua patinha estava boa, que ele a colocava no chão, apesar de ter ficado torta, mas já estava curada. Nunca mais o vi. Ele não precisava mais de mim, acabei pensando, tentando assim não pensar o pior. Na verdade, ele não veio por precisar de mim, ele veio porque eu precisava dele. Este foi o nascimento de um grande amor, um amor que só aumentou, que adentrou portas nunca imaginadas e me trouxe até esse momento de tentar conscientizar da importância da vida e de quão preciosas são todas as manifestações do Criador em nosso mundo. Então, quando algum animal estiver precisando de ajuda, não vire as costas. O maior beneficiado dessa ajuda pode ser você. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. E ainda falando de amor pelos animais, vou falar brevemente sobre um assunto que até bem pouco tempo era tido como exagero e visto com descaso, que é o luto por animais. Quem já perdeu um animalzinho amado sabe que a dor não pode ser mensurada e ter que provar essa dor aos que nos rodeiam acaba sendo inútil. Esse tipo de sofrimento era vivido na solidão, sem o conforto de palavras que amenizassem e sem poder dizer tudo o que ia ao coração, sem soar louco ou descabido. Afinal, sempre há comparação com pais que perdem filhos ou que têm filhos doentes em hospitais. Então, não sofra. Seu sofrimento é nada comparado com a perda de um filho. Mas, será? Eu já perdi muitos animais. Alguns deixaram profundas feridas que ainda sangram em alguns momentos. Um sentimento de tristeza, saudade e culpa. Sempre queremos ter feito mais, ter tentado novo tratamento ou ainda ter dado rações melhores. A verdade, que aos poucos se descortina, que já há estudos sobre isso, é que a dor pela morte de um animal pode ser maior que a perda de um ente familiar, até mesmo de um filho. Isso mesmo. A ligação entre um humano e seu pet amado, aquele com quem temos ligações de outras vidas, excede em muito algumas ligações entre os da mesma espécie. Perder um animal amado nos remete a sentimentos que são difíceis de explicar. É uma compaixão avassaladora, tão grande que fica difícil imaginar aquele corpo amado, sob a terra, longe dos nossos olhos, no frio da noite. Já há terapeutas, inclusive, que estudam a ligação espiritual entre humanos e seus pets.
os motivos de tamanha ligação e ajudam na dor da perda. Os animais aos poucos ocupam o lugar que lhes pertencem, de irmãos menores, tutelados e amigos. Nada mais natural que a dor da perda deles passe a ser vista com o respeito que merece. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Se eu ficar rico, vou resgatar todos os animais de rua. Essa é a frase sonho de muitos defensores, inclusive a minha. Querer ter condições de ajudar, pagar tratamentos, ter local adequado para deixar até poderem ser adotados. Mas é trabalho que demanda dinheiro, nós sabemos disso. Mas sabemos também que nem todos que almejam e conquistam esses bens materiais acabam investindo em animais. O dinheiro corrompe, o mundo ilude com falsas promessas que o dinheiro pode comprar. Sendo assim, quem consegue dinheiro depois de ser pobre acaba esquecendo seus sonhos altruístas e gastando sua ambicionada fortuna com coisas questionáveis. É a velha história da barata na marmelada. E para suprir essa necessidade dos que vivem de sonhar, dias atrás, uma notícia correu o mundo. A de que o ator Morgan Freeman teria doado 11 milhões para a criação de um santuário de cães. Morgan Freeman é unanimidade com certeza. Excelente ator, voz inconfundível, presença amabilíssima, um dos grandes atores do nosso tempo, um senhor de respeito que acaba de completar 88 anos. E que, como presente de aniversário, ele teria doado esses milhões. Mas sinto dizer que é mentira. Está difícil saber o que é verdade e o que é mentira em redes sociais. Se não bastassem os textos mentirosos, as imagens agora geradas por inteligência artificial nos enganam com facilidade. Mas só para não ficar aquela sensação de tristeza, Morgan Freeman não doou 11 milhões para santuário de cães, mas ele criou um santuário de abelhas. Sim, o ator idealizou o projeto em 2014, devido ao alarmante declínio das populações desses insetos. Usando o imenso espaço de 1 milhão de metros quadrados do seu rancho, ele importou 26 colmeias do Arkansas e plantou espécies de plantas que atraem as abelhas, como lavanda e trevos. A intenção do santuário não é a coleta do mel, mas sim colaborar para o aumento das abelhas em local seguro e sem estresse. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Somos condicionados pelas coisas ruins, não é verdade? É mais fácil esperarmos o pior que o melhor, pois que o mundo está mais para algoz que salvador, e muitas situações tendem a se repetir, e quase sempre negativas. Eu tenho por hábito há muitos anos de colocar potes de água na calçada, e já passei por dezenas de situações onde esvaziavam os potes, emborcando-os, ou levavam esses potes embora, já chutaram para longe, trocaram de lugar. Diante disso, eu já cheguei a amarrar no portão, em uma das casas em que morei. Recentemente me mudei de casa e fiquei algumas semanas sem encontrar um meio de colocar a água na calçada, pois que meus 2 cachorros dessa vez ficam na frente e latem para qualquer cão que se aproxima, assustando os mesmos que desistem da água. Bom, 2 meses na casa nova, meus cães estão mais calmos com a rua e mais acostumados com os cães que circulam na vizinhança. E eu consegui encontrar um canto longe da grade onde comecei a colocar os 2 potes de água. E deu certo. E não são só os cães que vêm beber, gatos e pássaros também. Bom, resumindo, domingo, dia 24 de agosto, a vizinha da casa ao lado estava com visita e eu percebi que os 2 potes de água haviam sido esvaziados e colocados na grade do meu portão. Pensei, de novo não. Meditei nos motivos e não encontrei nenhum. Os potes estavam limpos e cheios, pois que eu cuido diariamente.
e não estava ocupando a calçada de ninguém. Fiquei chateada. Recolhi os potes com a intenção de os encher quando a visita se fosse. E fiquei meditando, imaginando 1000 coisas, crendo que a pessoa era uma dessas odiadoras de animais. E já triste, pois que não gosto de discutir com ninguém. Mas olha que surpresa. Horas depois, quando a mulher me chamou e se desculpou por ter esvaziado, alegando que haviam passado veneno em alguns matos da calçada e que ela havia ficado com medo de ter envenenado a água. Bom, chegou a ser nobre, provando que nem sempre as coisas são o que parecem. Você sabia? Não existe um serzinho que comprove de forma rápida e indiscutível a evolução de todos nós, além da borboleta, concorda? Passando em uma única vida por 3 fases distintas, ela muda de ovo a um ser rastejante até se transformar em um anjo de leveza e beleza. Infelizmente, na sua segunda etapa de vida, pode causar muito mais que encantamento, já que as lagartas são vorazes comedoras de plantas, tidas como pragas exterminadas em todas as plantações. As borboletas têm sentidos apurados, provam com os pés para encontrar folhas adequadas para botar os ovos e encontrar o melhor néctar. Elas ainda enxergam em ultravioleta, detectando qual a flor mais apetitosa. Algumas espécies realizam migrações épicas, como a da borboleta monarca, que para fugir do frio, elas se mudam. E essa viagem em busca de locais mais quentes pode exceder em muito o tempo de vida de cada borboleta, que quando retornam já se passaram de 3 a 4 gerações, ou reencarnações. As borboletas ainda são importantes polinizadoras, ajudando na reprodução de diversas plantas. E a presença de borboletas em um ambiente é um sinal de boa qualidade ambiental, pois elas são muito sensíveis à poluição e às mudanças climáticas. Os olhos das borboletas são compostos por milhares de pequenas lentes que lhes proporcionam uma visão de 360 graus. E a transformação de lagarta em borboleta leva de 10 a 15 dias, e a fase adulta pode durar de algumas semanas a 1 ano, dependendo da espécie. Você pode até não gostar de lagartas, mas tem que admitir que borboletas são animaizinhos incríveis. E chegamos ao final de mais um programa. Espero que tenham gostado. Desejo a todos um excelente domingo, de muito amor e paz. Que Jesus e nossa querida Mãe Maria nos ampare e cuide. Para os animais, muito respeito e amor por onde estiverem. Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Você ouviu Animais Nossos Irmãos. Animais também são espíritos. São elos da nossa jornada evolutiva. Eles são os nossos irmãos.